O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, ele é uma continuação do evangelho do domingo passado. No domingo passado, nós estávamos ouvindo ainda a proclamação do capítulo 16 de São Mateus. E eu gostaria de começar a homilia de hoje com uma reflexão do então Papa Bento XVI sobre este evangelho de hoje, em 2008, em Castel Gandolfo, no dia 31 de agosto, que naquele ano era o 22º domingo do tempo comum. E ele diz assim: também hoje no evangelho, em primeiro plano, aparece o apóstolo Pedro, isto é, assim como no domingo passado, em primeiro plano estava o apóstolo Pedro. Ele diz: também neste domingo de hoje, aparece em primeiro plano o apóstolo Pedro. Mas, enquanto no domingo passado o admiramos pela sua fé genuína, neste domingo nós vemos a sua fé ainda imatura e demasiado ligada à mentalidade deste mundo. É evidente que o mestre Jesus e o discípulo Pedro seguem dois modos de pensar opostos. Isto é, Jesus pensa de uma maneira e Pedro pensa de outra maneira. Enquanto no domingo passado, vamos recordar, Jesus pergunta: no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E Pedro ali vai em cima: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, feliz és tu, Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, não, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Já neste domingo, Jesus não mais o chama de feliz, mas o chama de diabo, Satanás, e não mais diz que ele é pedra sobre a qual será construída a sua igreja, mas diz que ele é pedra de tropeço, de escândalo. Jesus, vamos aqui então, Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é claro que na mentalidade da época, Messias era alguém poderoso, era alguém
politicamente influente, poderoso, socialmente influente. Então, quando Pedro disse isso, disse movido por Deus, mas Pedro não tinha ainda a noção completa do que estava dizendo. E aí, é claro, eles esperavam que Jesus fosse um Messias segundo as suas expectativas, um Messias que lhes desse uma vida boa, um Messias que lhes concedesse sucesso, um Messias na mentalidade, segundo a mentalidade do mundo. Então Jesus, que lê os corações, sabendo disso, Jesus então, imediatamente, depois daquele discurso lá em Cesareia, Jesus continua. Jesus começou a mostrar aos discípulos que ele devia sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que ele seria morto e que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Quando Pedro ouve isso, diz aqui a palavra que Pedro chama Jesus à parte e, de uma maneira aqui, meus santos, quase que piedosa, Pedro disse: não, Senhor, que Deus não permita que isso te aconteça. Não, Senhor, que Deus tenha misericórdia de ti. Não, Senhor, isso não há de acontecer. Misericórdia. Se misericórdia ele dissesse, ele diria: misericórdia, Senhor, não, com a graça de Deus isso não vai acontecer. E quando Pedro diz isso, Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Tu és para mim escândalo, pedra de tropeço. Percebe aqui? Pedro agora, ele é movido simplesmente pela sua humanidade. Ele é movido simplesmente segundo a lógica do mundo, enquanto ele precisa ser movido pela lógica de Deus. Meus irmãos, quando nós contemplamos este evangelho, nós somos automaticamente convidados a aplicá-lo na nossa vida. Isto é, assim como Pedro, não poucas vezes, nós, com um pensamento revestido de aparente piedade, nós nos colocamos como inimigos da cruz. O que é que Pedro queria? Pedro estava aqui seguindo a lógica do busque o prazer, fuja da dor. Busque as alegrias, fuja do sofrimento. O sofrimento é mau, as alegrias são sempre boas, enquanto Jesus diz que a missão dele consistirá exatamente em sofrimento, consistirá em cruz, consistirá em dor. Quando Pedro ouve isso, diz: não, isso não pode ser. Para um servo de Deus, isso não se adequa, não se encaixa. E aqui exatamente, meus santos, nos mostra como, assim como para Pedro, como também para nós, como nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 1, São Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Isto é, a linguagem da cruz é loucura para quem não tem fé. A linguagem da cruz é loucura para quem raciocina simplesmente a partir da lógica humana. Mas, para os que foram salvos, para os que têm fé, para nós, diz São Paulo, é força divina. Então percebe que nós precisamos ser constantemente iluminados pela graça de Deus, para que nós compreendamos a palavra de nosso Senhor. São Paulo continua um pouquinho à frente, na mesma primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 2, no versículo 14, São Paulo diz: o homem natural, o homem que não tem fé, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, pois para ele são loucuras. Isto é, a afirmação de Jesus
era uma aparente loucura para São Pedro, de modo que São Pedro chega a dizer: não, Senhor, misericórdia, que Deus o livre disso, não, isso não há de acontecer, que isso nunca te aconteça. E Jesus diz: isso não só me acontecerá a mim, como acontecerá com todo discípulo meu. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas eu prometo que quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Nesta mesma homilia a qual eu me referi no início da homilia de hoje, fiz referência à homilia de Bento XVI, do então Papa Bento XVI, no dia 31 de agosto de 2008, o Papa Bento diz assim, que para os cristãos, levar a cruz não é facultativo. Nós às vezes achamos que é opcional, que é facultativo, que uns terão cruz, outros não, enquanto Jesus diz que a condição de ser seu servo, seu discípulo, de tê-lo como mestre, de segui-lo, é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E meus irmãos, é tão fácil de falar, mas todos nós sabemos que não é fácil de viver. Renunciar a si mesmo nas situações cotidianas da vida, beijar a cruz nas situações cotidianas da vida, quando você é destratado por um familiar, por um amigo, por um conhecido, quando você não é tratado com o respeito que você esperava, e você, ao invés de retribuir com a mesma moeda, você, ao invés de guardar a mágoa no coração, você diz: não, aqui é uma ocasião de eu renunciar a mim mesmo, beijar a cruz de Jesus, que é a minha cruz também, e segui-lo. Quando você, diante de uma vontade que se instala no seu coração, um desejo que se instala no seu coração, vontade e desejo não necessariamente pecaminosos, apenas uma vontade sua, e você percebe que não é vontade de Deus, que não é desejo de Deus para a sua vida, e você, ao invés de ficar recalcitrando contra o aguilhão, ou como nós comumente dizemos, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça contra a parede sem querer aceitar, você diz: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio à minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Eu até citava isso aqui por esses dias, no dia de Santo Agostinho, que eu falava a respeito da segunda conversão de Santo Agostinho. Sua primeira conversão foi abandonar o pecado, e aí ele queria ser monge, fundou um mosteiro, e Deus o chamou para uma vida diferente. Ele não queria ser padre, ele não queria se dedicar ao ministério, ele queria se dedicar totalmente a Deus na vida escondida de oração. E ele diz: e eu aprendi que eu não sou dono de mim mesmo. E ele chorava enquanto entrava na igreja para ser ordenado. E ele dizia, e não eram lágrimas de emoção, eram lágrimas de tristeza, porque eu não queria aquilo. Mas como é que eu poderia negar algo a Deus? Entendem, meus santos? Esse reconhecimento de que nós precisamos, de que nós não somos nossos, nós somos de Deus, e nós queremos viver na nossa vida a vida do Deus feito homem. E ele viveu assim, viveu buscando em tudo a comunhão, a vontade do Pai. Não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o havia enviado, o Pai. E aí nós vamos daqui a pouco, nós estamos ouvindo a palavra,
e acolhendo essa palavra no nosso coração, nós iremos entrar na fila da comunhão e queremos fazer comunhão com Ele. Mas como fazer comunhão com Jesus, se a vida de Jesus eu não quero viver? Se tal qual Jesus eu não quero viver, se eu não quero pisar os seus passos, se eu ainda quero aqui e ali fazer a minha vontade, fazer como eu quero, precisamos, meus irmãos, e nunca será demais isso repetir, precisamos suplicar de joelhos dobrados: meu Deus, por misericórdia, vai derrubando as barreiras que existem no meu coração, para que eu não apenas aceite a tua vontade, mas para que eu ame a tua vontade, para que eu não só aceite me perder a mim mesmo, mas que eu ame perder-me a mim mesmo, ame por amor a ti. Já que eu estou citando o Santo Agostinho, vamos lá, é o mesmo Santo Agostinho que diz: quem ama não sofre, e se sofre, ama até o próprio sofrimento. Mas é claro, meus santos, isso, se você acolher como linguagem humana e tentar entender esta afirmação como um teorema, como uma afirmação matemática, você não vai compreender. Quem ama não sofre, se sofre, ama até o próprio sofrimento. Você precisa entrar no coração de nosso Senhor, você precisa receber o Espírito de nosso Senhor, você precisa ter no seu coração os mesmos sentimentos de nosso Senhor, e aí sim você vai compreender as palavras de nosso Senhor. Senão parecerão loucura, senão parecerão demasiado exigentes, senão parecerão pesadas por demais, insuportáveis de serem vividas, se nós a quisermos compreender fora do Espírito de Cristo. É exatamente isso o que São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos apresenta. Ele diz: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Nossa, é literária e religiosamente belo de se dizer. Que bonito, né? Que expressão bonita, oferecer-se como um sacrifício vivo. Mas, meu santinho, não se apegue apenas à expressão literária, poética, religiosa, teológico-religiosa, mas veja a profundidade disso e reconheça: meu Deus, eu por mim mesmo, eu não consigo me oferecer, eu por mim mesmo, eu não consigo me perder, eu por mim mesmo, eu não consigo carregar a minha cruz. E São Paulo então dá o segundo passo: não vos conformeis com o mundo, isto é, não entreis na lógica do mundo. E nós com quanta facilidade caímos nessa lógica, porque nós estamos mergulhados nela, nós estamos arrodeados dessa lógica, sejam de pessoas que assim pensam e com as quais convivemos, sejam as informações com as quais somos bombardeados. E São Paulo diz: não entreis nessa lógica, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Como? Renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Metanoia. Conversão, mudança. Isto é, eu preciso ter a minha mentalidade mudada. Ou então, estamos aqui, o mesmo São Paulo, na carta aos Romanos. É só você voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a linguagem da cruz. Ou 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que fala o quê? Que o homem natural não compreende. Então eu preciso ser espiritual, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ter a minha mentalidade modificada, e nós não podemos nos dar a nós mesmos a conversão. Nós não podemos nos dar a nós mesmos um coração novo. Nós não podemos nos dar a nós mesmos este homem espiritual. Então nós precisamos o quê? Como mendigos,
humilde e confiantemente suplicar, porque o Senhor quer nos conceder. O Senhor quer nos conceder a graça de sermos homens e mulheres espirituais. O Senhor quer mudar a nossa mentalidade, mas reconheça, meu santinho, que embora parte de você diga: eu quero, Padre, eu quero ser um homem espiritual, eu quero ser uma mulher espiritual, eu quero ter a minha mentalidade transformada, mas reconheça, pelo amor de Deus, que parte de você diz: mas eu não quero. Isto é, quando você percebe em que consiste ser homem espiritual, em que consiste ser mulher espiritual, o que você vai ter que deixar para trás, o que você vai ter que renegar, que você agora não viverá mais para você, mas para a glória de Deus, isso causa um rebuliço interior, isso causa uma relutância, uma resistência na sua alma, e é importante que você reconheça isso, para que você reze, diga: Jesus, misericórdia, Senhor, existe também dentro de mim um homem velho, que reluta e que não quer se converter. São Paulo disse isso: dentro de mim existe uma luta, isto é, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer. Existe essa luta em nós, que se você não reconhece que há esta luta no seu coração, você pensa que está em paz, e é paz de cemitério. Você está morto, você está morta, você está imbuído de pensamento mundano. Mas se você diz: Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque eu já percebo que a tua graça tem operado em mim, mas eu reconheço, Senhor, que há muito de mundano ainda na minha mentalidade e no meu coração. Ajuda-me, Senhor. E aí, meu santinho, Deus vai pouco a pouco transformando o seu coração, e não tenha dúvidas que talvez, se você, exceto alguns casos, mas normalmente no início, quando este processo começar a acontecer no seu coração, você talvez venha, parte de você venha até a se arrepender desta prece que um dia você fez: Senhor, vai mudando o meu coração, Senhor, vai transformando a minha vida, Senhor, eu quero carregar a cruz, e me ajuda, Senhor, eu já assinei, a folha está em branco, que seja feita a vossa vontade. Você isso disse e foi verdade, mas quando o Senhor começar a transformar a sua vida, parte de você vai se revoltar, e ali vai ser o momento da luta espiritual, em que, se você perseverar na oração, a transformação será concluída. Exemplo claro, evidente, eloquente, está na primeira leitura de hoje, profeta Jeremias. Jeremias, um homem piedoso, homem de Deus, sem sombra de dúvidas, porque piedoso de Deus muitas vezes deve ter rezado e pedido a Deus para ser dócil à sua vontade e fazer a sua vontade, mas aqui agora, no meio da tormenta e da dificuldade, ele diz: Senhor, seduziste-me e eu me deixei seduzir. E eu sempre digo que nós ouvimos: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, e nós compreendemos assim, como algo romântico, né? Não, o que Jeremias está dizendo é assim: Senhor, enganaste-me e eu me deixei enganar. Isto é, onde eu fui amarrar a minha mula? O que é que eu estou fazendo em fazer a tua vontade? A minha vida virou um tormento, é um sacrifício. Eu vou ler. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder, isto é, tu fizeste violência. Mas eu não tenho dúvida que um dia ele pediu isso, que um dia este homem de Deus que agora está sofrendo, ele disse: Senhor, o reino, se ele conhecesse essa passagem, Senhor, o reino dos céus é dos violentos, por isso, Senhor, se precisar, Senhor, pode fazer violência, eu quero ser como tu queres. E agora ele está aqui se lamentando: fizeste violência, tiveste mais poder, eu me tornei alvo de risão, as pessoas riem de mim o dia inteiro, zombam de mim, todas as vezes que levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades,
A palavra do Senhor se tornou para mim fonte de vergonha, de chacota o dia inteiro. E eu disse, eu não quero mais lembrar-me disso, nem falar em nome dele. Isto é, cansei, eu não aguento, eu não dou conta de fazer a vontade de Deus. E quando isso ele disse que sentiu um fogo ardente dentro dele, e ele desfaleceu, sem conseguir suportar. Citando mais uma vez Santo Agostinho, ele poderia dizer, Senhor, é tão difícil te seguir, mas é impossível te abandonar. Eu não consigo, Senhor, te abandonar. E continua Jeremias. A sua natureza tão diferente à missão que lhe foi confiada, mas aqui nós vemos, meus santos, o poder da graça de Deus, que embora suponha a natureza, a transforma. Jeremias, humanamente falando, não daria conta de cumprir aquela missão. Talvez você olhando, talvez não, muito provavelmente não, com certeza, se você olha para a sua vida, você diz, eu não dou conta de ser santo, eu não dou conta de renunciar a mim mesmo, eu não dou conta de amar a cruz de Cristo, de me tornar amigo de Cristo, amigo da cruz de Cristo, eu por mim mesmo não dou conta. E é verdade, meu santo, você, por você mesmo, você não consegue, mas aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Dê oportunidade à graça de Deus, abra seu coração na oração, reconheça as suas misérias, as suas limitações, os seus medos, o medo que você tem da cruz, o medo que você tem de renunciar a você mesmo, de renunciar à sua vida, de renunciar aos seus projetos. Apresente a Deus e peça ao nosso Senhor que lhe dê a força de que você necessita para que você ame a cruz de Cristo na sua vida. Não há outro caminho para nós, marcados pelo pecado, não há um outro caminho para a salvação, a felicidade eterna, que não passe pela cruz. A cruz não é facultativa, a cruz é caminho obrigatório para todos nós. Peçamos a Deus que nos ilumine, mas peçamos não agora apenas, mas peçamos sempre, Senhor, transforma a minha mentalidade, eu que sempre quero buscar o caminho mais fácil, eu que quero sempre buscar aquilo que me dá prazer, não necessariamente pecaminoso, mas eu sempre busco aquilo que me dá prazer, aquilo que me é mais confortável. Dá-me, Senhor, dá-me a sabedoria do alto, transformai-me, Senhor, a mentalidade, para que eu possa pensar e julgar, para que eu possa distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe alegra, o que é perfeito. Que Deus nos conceda esta graça, para que bem possamos celebrar este 22º domingo do tempo comum. Louvado seja nosso